Boa noite a todos. Hoje é o início da aula, da terceira aula, Fenômenos da Comunicação. Vamos agradecendo a todas as equipes que estão conosco esta noite, para mais uma noite de estudo. E nós vamos assim agradecendo a Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, por essa oportunidade maravilhosa. Acreditando que tudo isso que está acontecendo vai passar, e que a gente possa estar se conectando, estudando e nos aprimorando, está bem? Nós vamos falar sobre fenômenos da comunicação, tá? As comunicações são manifestações inteligentes que têm como objetivo uma troca de ideias entre o homem e os espíritos. A natureza dessas comunicações varia segundo a elevação ou a inferioridade, o saber ou a ignorância do espírito que se manifesta e conforme a natureza do assunto que se trata, né? Então, dependendo, né, de como a gente vai iniciarmos todas essas comunicações, a gente vai estar ou não numa reunião mais séria, numa reunião só de brincadeira, né? E aí a gente vai atrair aqueles irmãos, o que nós queremos, né? Reunião sérias, irmãos sérios, né? Quando começaram a produzir-se os estranhos fenômenos do espiritismo, ou dizendo, melhor, quando esses fenômenos se renovaram nesses últimos tempos, o primeiro sentimento que despertaram foi o da dúvida quanto à realidade deles e mais ainda quanto à causa que lhes dava origem. Uma vez certificados por testemunhos irrecusáveis e pelas experiências que todos hão podido fazer, sucedeu que cada um os interpretou a seu modo, de acordo com suas ideias pessoais, suas crenças ou suas prevenções. Daí, muitos sistemas. Aqui uma observação mais atenta viria a dar o justo valor, né? Então, houve muitas ideias, muitas formas, né, de catalogar ou verificar esses fenômenos, tá certo? Quem quer que reflita compreende perfeitamente bem o que se poderia abstrair das manifestações, sem que a doutrina deixasse de subsistir. As manifestações a corroboram, comprovam, né? Confirmam, porém, não lhe constitui a base essencial. O observador criterioso não as repele, ao contrário, aguarda circunstâncias favoráveis que lhe permitam testemunhá-las. A prova do que avançamos é que grande número de pessoas, antes de ouvirem falar das manifestações, né, tinham a intuição desta doutrina, que não fez mais do que lhes dar corpo, conexões às ideias. As peculiaridades que marcam os modos de manifestação guardam relação com a estrutura psíquica de cada médium, sua constituição orgânica, sua história espiritual e condições perispíriticas que vão definir os vários tipos de intercâmbio mediúnico. Então, vai ter os médios que vêm por uma missão, os médios, né? É missão a mediunidade. Mas tem aqueles que é direcionado, então é um preparo até do corpo dele, do organismo, de tudo dele, é um preparo, né? Chico, Xavier, Divaldo, então eles têm um preparo maior, né, na organização dele, do que eles vão fazer e com o passar do tempo, com a responsabilidade, direcionar a disciplina, né, que os mentores vão vir passando, tá certo? Porque mediunidade todos nós temos, não é verdade? Todos nós temos. De intuição, de psicografia, psicofonia, vidência, de telepatia e por aí afora. Há muitas mediunidades, há muitas formas mediúnicas, tá? Então, nós vamos dar continuação aqui sobre a manifestação, né, dos fenômenos. Do latim manifestatione, né? Ato pelo qual o espírito revela a sua presença. As manifestações podem ser ocultas, não ostensivas, quando o espírito age sobre o pensamento, né? Patentes, quando apreciadas pelos sentidos físicas, quando se traduzem por fenômenos materiais, tais como ruídos, movimento e deslocação de objeto, né? Objeto voando.
era um modo que eles faziam para chamar a atenção, né? Isso foi bem do início, para vir à tona todo o estudo, toda a ciência do espiritismo, tá? Inteligentes, quando revelam um pensamento, né? Quando o espírito revela uma ação, né, que não é seu. Espontâneas, independente da vontade, ocorre sem que nenhum espírito seja chamado. Então, o que acontece, né? Da espontânea. De repente eu estou aqui e pronto, daqui a pouco eu estou falando, o irmão está falando através de mim. Então é espontânea. Aconteceu, tá? Provocadas. Efeitos da vontade ou do desejo ou de uma evocação determinada, né? Então a gente vai lá, se conecta, né, para determinadas outras coisas, então a gente vai se conectando, né? Para uma reunião mediúnica, para um trabalho, a gente vai se conectando com o mentor, isso é evocação, tá certo? Aparentes, quando o espírito se faz visível, né? Aí muitos médios vê o espírito, observa o espírito, né? Nem todos vão ver, né? Os espíritos atestam sua presença de várias maneiras, conforme sua aptidão, vontade e maior ou menor elevação, tá certo? Eles vão se manifestando. Na época foi necessário as mesas girantes, né? O toque-toque, né? A roda, onde estavam os alfabetos, né? As letras, e ali era direcionada o que o espírito queria perguntar, né? Então, o espírito fazia todo aquele processo. Ainda não tinha as comunicações, né? Manifestações físicas ou materiais são as que se traduzem por fenômenos sensíveis, tais como ruídos, movimentos e deslocamentos de objetos. Essas manifestações não trazem frequentemente nenhuma mensagem, só têm por fim chamar atenção para qualquer coisa e convencer-nos da presença de um poder sobre-humano, tá certo? Não tem mensagem nenhuma sobre isso, né? Manifestações visuais ou aparições, quando o espírito se mostra sob uma forma qualquer, sem ter nenhuma das propriedades conhecidas da matéria, né? Então, o que acontece ali? Muitas vezes o médium vidente que vai ver, outras vezes, devido todo o ectoplasma, toda essa essência que todos nós médios temos, fazemos essa interligação com esse espírito, ele se materializa, aí muita gente possa ver eles, tá? Manifestações inteligentes, quando revelam um pensamento. Toda manifestação tem sentido, mesmo quando não passa de simples movimento ou ruído, que acusa certa liberdade de ação, corresponde a um pensamento ou obedece a uma vontade e uma manifestação inteligente. E elas existem em todos os graus. As comunicações, sendo, como já dissemos, manifestações inteligentes, pode ser, tá? Frívolas. Procede de espíritos levianos, zombeteiros e travessos, mas malandros que maus, e que nenhuma importância ligam ao que dizem, né? Grosseiras. Traduz por expressões que chocam o decoro, procede de espíritos inferiores ou que ainda não se despojaram de todas as impurezas da matéria. Sérias. São graves quanto ao assunto e à maneira por que são feitas. A linguagem dos espíritos superiores é sempre digna e isenta de trivialidade. Toda comunicação que exclui a frivolidade e a grosseria e que tem um fim útil, mesmo de interesse particular, é por isso mesmo séria. Instrutiva. São as comunicações sérias cujo principal objetivo é o ensinamento qualquer dado pelo espírito sobre as ciências, a moral, a filosofia, etc. São mais ou menos profundas e mais ou menos verdadeiras, conforme o grau de elevação e de desmaterialização do espírito. Para tirar proveito real dessas comunicações, devem elas ser regulares e seguidas com perseverança. Os espíritos sérios ligam-se àqueles que querem instruir-se e os ajudam, ao passo que deixam aos espíritos levianos a tarefa de divertir com suas facécias aqueles que não veem nessas manifestações senão um passatempo, né? Então, são aqueles que não ligam, tem a mediunidade, faz uma reunião para fazer perguntas, né?
de cunho não tão sérias e acabam, né, atraindo esses irmãos, certo? De brincadeiras, disso tudo, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, não é verdade? Então nós temos uma reunião séria, nós vamos formar um grupo, como foi formado o Centelho, como dentro de uma casa espírita. Eu vou trabalhar ali a minha mediunidade, então aquele grupo que também está trabalhando é uma coisa séria. Aí vai vir realmente todos aqueles irmãos que vai vir participar conosco, vai trazer todas as suas informações, que é o que acontece, né, dentro do Centelhas, quando nos reunimos no treinamento mediúnico, que é um treinamento específico para todos os médios, né, para ter o equilíbrio. Então vem tipo o irmão Hernandes, vem os outros irmãos trazer todo um alicerce de informações para todos nós e que nos instrui muito, né? E tira as dúvidas de nossas mediunidades, do que está acontecendo conosco. E também a gente lê o Livro dos Médios nessas reuniões, que é muito importante, que o Livro dos Médios é a ciência, né, do espiritismo. Ali tem muita coisa de ciência, né, muito estudo, muito aprendizado tem ali, né? Então a gente tira por ali. Então o que acontece? Muitas vezes a gente está lendo tudo sobre psicografia, psicofonia, e vem o irmão Hernandes, ele vem nos dar uma aula maior ainda, então é muito interessante tudo isso. Então nós temos toda uma retaguarda desses irmãos, certo? Só pela regularidade, pela frequência das comunicações é que se pode apreciar o valor moral e intelectual dos espíritos, com os quais nos entretemos, bem como o grau de confiança que merecem. Se é necessário ter experiência para julgar os homens, mas ainda o é para julgar os espíritos, não é verdade? Então a gente vai ter uma condição melhor, né? A gente vai entender melhor todos esses fenômenos. Nós vamos entrar aqui em fenômenos espíritas, pode ser de duas espécies, tá? Os efeitos físicos e os efeitos inteligentes. Não esqueçamos que a denominação de fenômenos mediúnicos propriamente ditos designa um conjunto de manifestações supranormais, de ordem física e psíquica, que se produzem por meio de um sensitivo a que é dado o nome de médium, por se revelar um instrumento a serviço de uma vontade que não é a sua. Ora, essa vontade tanto pode ser de um desencarnado como a de um vivo. As duas classes de manifestações resultam de natureza idêntica, com a diferença puramente formal de que quando elas se dão por obra de um vivo, entra na órbita dos fenômenos anímicos propriamente ditos, e quando se verifica por obra de um desencarnado, entram na categoria verdadeira e própria dos fenômenos espíritas. Então vamos lá do fenômeno anímico. Mais para frente a gente vai ter esse estudo, mas para a gente ter um entendimento melhor, o anímico, esse fenômeno, o animismo, ele vem com quando o médium, né? Sou médium, eu vou ter um efeito anímico. O meu espírito, ele vai sair do meu corpo, certo? E vai transmitir através do meu cérebro, tá certo? A informação correta. Porque a gente acha que todos nós, não temos muito aprendizado, muitas coisas. Nós estamos achando que estamos aprendendo agora. E muitos de nós temos o aprendizado há muito tempo, só que a matéria que nós viemos e o que nós viemos fazer, dependendo do que nós viemos fazer, iria ser usado, mas não tão abrangente. Então, o que acontece? Para a gente ter uma experiência em outras coisas, em outras áreas, né? Senão a gente vai se dedicar a só isso. A gente já tem um campo aberto para isso, então a gente vai acabar se dedicando só a isso. Então, é fechado isso. Então, muitas vezes, quando a gente fala assim, eu tenho um problema, né? Eu vou dormir, amanhã, né? Eu resolvo esse problema. Nós sabemos a solução, mas não entendemos como vai ser o mecanismo desse problema, como que eu vou solucionar. O espírito sai, a gente vai dormir e tal, aí vem toda a informação
né, para o nosso pensamento, né, para toda a nossa memória. E quando nós acordamos, lembrei do pensamento tal. Foi a forma de que o Espírito passou, né, para nós. Nós mesmos passamos para nós. Ou outros espíritos também podem passar para nós, tá certo, gente? Mas dessa forma, só uma explicação. Então, o que acontece? Quando há o efeito anímico, e muitas pessoas falam, ele fala isso, mas eu sou vidente, eu não vi ninguém ao seu lado. Então, realmente, porque eu passei, né? Então, dá a entender que, né, eu usei essa forma, fechei os olhos, tal, e veio tudo no meu pensamento. E realmente foi eu mesmo que passei. O essencial de tudo isso é o contexto do que eu passei, do que a mensagem foi. Se a mensagem foi uma mensagem de ensinamento, que serviu para todos, né, com todas umas informações, então a gente sempre vê o conteúdo do que o irmão está passando, se aquilo está sendo benéfico ou não. É isso que a gente tem que ver, tá certo? E há esse fenômeno, tá? Aqui, evidencia-se, portanto, que as duas classes de manifestação são complementares uma da outra, a tal ponto que o espiritismo careceria de base, dado não existisse o animismo. Tá certo? Então, o animismo, ele é importante também, né? Não é porque eu estou vivo que eu não posso passar uma informação. Os desencarnados estão lá, passando informação. Eu vivo também posso passar informação, entendeu? Alexandre Aksakoff, né? Classificou os fenômenos medianímicos em 3 categorias de fenômenos: o personismo, o animismo e o espiritismo, tá? Demonstrando que as duas primeiras categorias provinham das faculdades supranormais inerentes à subconsciência humana, sem qualquer intervenção de espíritos de mortos, tá certo? Então, essa vinha todo esse saber, mas que não tinha nenhum fenômeno ali de espíritos desencarnados, tá? Então se deu o nome de animismo. As principais manifestações são a dos médios de efeitos físicos, a dos médios sensitivos ou impressionáveis, a dos audientes, a dos videntes, a dos sonâmbulicos, a dos curadores, a dos pneumatógrafos, a dos escreventes ou psicógrafos, tá? O mecanismo das comunicações. Para que o espírito se comunique, é essencial que se estabeleça a sintonia da mente encarnada com a desencarnada. É necessário que ambos passem a emitir vibrações equivalentes, que o pensamento e a vontade de ambos se graduem na mesma faixa. Por isso, quando nós nos conectamos, nós respiramos, entramos em sintonia, entramos em oração, pedimos a Deus, né? Que os bons espíritos possam se reunir conosco, né? É tudo uma aproximação, uma vibração, né? Um agente mental, umas ondas mentais indo e vindo para que esses fenômenos ocorram, né? A gente liberando também para que eles possam se comunicarem, né? E nós temos o instrumento. O fluido perispíritico é o agente de todos os fenômenos espíritas, que só se pode produzir pela ação recíproca dos fluidos que emite o espírito do médium e os fluidos que emite espírito comunicante. O desenvolvimento da faculdade mediúnica depende da natureza mais ou menos expansiva do perispírito do médium e da maior ou menor facilidade da sua assimilação desses fluidos com a dos espíritos. Então, muitos médios, ele tem os perispíritos já preparados. Então, muitos já vêm com aquele preparo, já desde pequeno, já vem com toda aquela preparação, né? O perispírito dele já está oposto a tudo que vai se passar durante a vivência dele. Claro que ele tem o livre-arbítrio de seguir ou não. Só que muitos, por exemplo, no meu caso, eu demorei muito para mim. Então, eu vou fazer um treinamento mediúnico. Então, eu vou
relaxar, toda a minha mente tem que ter trabalhada, eu tenho que trabalhar mais meditação, então eu tenho que ter esse conjunto de coisas que eu, com o passar do tempo, eu não me preparei, entendeu? Mais ou menos assim, estudei muito, aprendi muito, auxiliei muito, mas não me auxiliei, assim, na parte da mediunidade. Então, eu tô aprendendo agora, tá? E a gente tem muitos que aprende também, como lidar. As relações entre os espíritos e os médios dependem da facilidade dessas relações, do grau de afinidade existente entre os dois fluidos. Então, não é só assim, eu tenho que ter essa parceria com esse irmão, eu tenho que ter, como que posso, essa essência, né? De nós dois batermos nossos fluidos, tá certo? Eu dar a passagem, eu confiar, eu acreditar, né? Tudo isso evoca vibrações dizendo a eles que tudo bem, né? Por meio da combinação dos fluidos perispiríticos, o espírito, por assim dizer, se identifica com a pessoa que ele deseja influenciar, tá certo? A formação dessa atmosfera depende de dois elementos: a afinidade fluídica entre o médium e o espírito, tá? E a sintonia do pensamento, a sintonia vibratória ou a assimilação da corrente mental. Então, quando eu for a um tratamento, a um trabalho de cura, a um trabalho de desobsessão, eu tenho que me preparar, né? Me preparar na alimentação, me preparar em oração, me preparar aquele dia tem que ser bem preparado porque eu vou estar lá. Então, muitas vezes a gente vai, desculpa, muitas pessoas saem do trabalho e vão direto e vem aquela, então senta ali, respira, né? Toma água, toma o passe. Então, é um preparo também para esse irmão. E muitas vezes ele não está bem. E ele vai tentar se comunicar. Se ele não está bem, não vai ter a sintonia. Ele não vai conseguir. Tá certo? A função do perispírito nas comunicações mediúnicas. O perispírito, como se vê, é o princípio de todas as manifestações. O conhecimento dele foi a chave de explicação de uma imensidade de fenômenos e permitiu que a ciência espírita desse largo passo, fazendo-a enveredar por nova senda, tirando-lhe todo o cunho de maravilhosa. Então, o perispírito, retornando, né? O perispírito é uma matéria condensada, que ela é feita, ela é modulada para o seu espírito, tá certo? Esse seu perispírito é modulado para o seu espírito, né? O que você vai vir, o que você vai fazer, eles vão modulando esse perispírito, eles vão acertando o que você necessita para que adentre ao seu corpo físico e possa trabalhar, evoluir, tá certo? Então, o que acontece? O perispírito é o corpo do espírito, tá? E o espírito e o perispírito adentram na matéria aqui, tá certo? Que é o corpo material, tudo bem? Então, esse perispírito, essa matéria, é a que influencia muito na comunicação, né? E nesses fluidos para com esses outros espíritos, tá? Dos próprios espíritos, porquanto notai bem que foram eles que nos ensinaram o caminho. Tivemos a explicação da ação do espírito sobre a matéria, do movimento dos corpos inertes, dos ruídos e das aparições. As manifestações espíritas não são mais do que efeitos das propriedades da alma, né? Certo? Da propriedade da alma, perispírito, espírito, certo? Alma aqui dentro do corpo, tá? Fora perispírito, espírito, tá? Espírito. Os fenômenos e o evangelho do Cristo, que aconteceu na época, né? Até hoje, os fenômenos mediúnicos que se desdobraram à margem do apostolado do Cristo se definem como sendo um conjunto de teses discutíveis. Mas os ensinamentos e atitudes do Mestre constituem um maciço de luz inatacável do Evangelho.
amparando os homens e orientando-lhes o caminho. É discutível tudo que aconteceu, né? Ainda mais depois, antes da gente não saber o que era aquilo, era o maravilhoso, era o milagroso, né? Era o sobrenatural que Jesus fazia, né? E depois foi dada a oportunidade a todos os apóstolos que curavam também. Houve os fenômenos todos deles ali que eles curavam, né? Expulsavam os irmãos, modo de falar, né? Que era, a época era assim. Existe quem recorra à ideia da fraude piedosa para justificar a transformação da água em vinho na bodas de Caná. Até hoje, né? Muitos outros irmãos aí, né, não acreditam, né? Aqueles que não acreditam que Jesus é o Filho de Deus. Então, não acreditam nas coisas que aconteceram, tá certo? Ninguém vacila, porém, quanto à grandeza moral de Jesus, ao traçar o mais avançado conceito de amor ao próximo, ajustando teoria e prática, com absoluto esquecimento de si mesmo em benefício dos outros, no meio em que o espírito de conquista legitimava os piores desvarios da humanidade. Naquela época era triste, não tem muita diferença de hoje, mas naquela época era mais ainda, né? Uma ignorância muito maior. Então, mas o Cristo, ele deu exemplo, ele exemplificou, ele falou tudo que nós necessitávamos saber, né? Ele exemplificou tudo e passou tudo por aquilo, certo? Invoca-se a psicoterapia para basear a cura do cego Bartimeu, né? Há, todavia, consenso unânime em todos os lugares com respeito à visão superior do mensageiro divino, que dignificou a solidariedade como ninguém, proclamando que o maior do reino dos céus será sempre aquele que se fizer o servidor de todos na terra. Num tempo em que o egoísmo categorizava o trabalho à conta de extrema degradação, né? Eram escravos mesmo, era terrível mesmo aquela época, né? O egoísmo imperava, né, ali. Fala-se em hipnose para explicar a multiplicação dos pães, né? Todos foram hipnotizados. O mundo, no entanto, a uma voz, admira a coragem do eterno amigo que se consagrou aos sofredores e aos infelizes sem qualquer preocupação de posse terrestre, conquanto pudesse escalar os pináculos econômicos, numa época em que, de modo geral, até mesmo os expositores de virtude viviam de bajular as personalidades influentes e poderosas do dia, o que não é de diferença aqui, né? Para a gente querer algo, a gente vai lá, bajula os políticos, quero isso, quero aquilo, não tem muita diferença, né? Questiona-se em torno do reavivamento de Lázaro e a explicação, né, que se tem que realmente tem a catalepsia, a pessoa fica realmente, hoje, né, é condicionada ao coma, né, mas as pessoas realmente não têm nenhum sentido de respiração, mas retorna, foi o caso de Lázaro, né. Entretanto, não há quem negue respeito incondicional ao benfeitor sublime que revelou suficiente desassombro para mostrar que o perdão é a alavanca de renovação e vida. Num quadro social em que o ódio coroado interpretava a humildade por baixeza, né? Antes lá, nossa, que era humilde era pobre, baixo, né? E o ódio operava, né? Não tinha amor, era ódio, né? Era dente por dente, olho por olho, dente por dente, assim afora, né? Debate-se até agora o problema da ressurreição dele próprio, né? Ainda muitos acham, né, que não aconteceu aquilo. No entanto, o mundo inteiro reverencia o enviado de Deus, não é verdade? Cuja figura renasce dia a dia das cinzas do tempo, indicando a bondade e a concórdia, a tolerância e a abnegação, por mapas da felicidade real, no centro de cooperadores que se multiplicam em todas as nações com a passagem dos séculos. Recordemos semelhantes lições da doutrina espírita. Fenômenos mediúnicos serão sempre motivo de experimentação, gente, e de estudo, tanto favorecendo a convicção
quanto nutrindo a polêmica, mais educação evangélica e exemplo em serviço, definição e atitude são forças morais irremovíveis da orientação e da lógica, que resistem à dúvida em qualquer parte. Tá certo? Se você quiser saber mais, aqui quem tem a apostila, na palestra do Dr. Sérgio Felipe, entra lá no YouTube. E as referências foi no Livro dos Médiuns, Kardec, na Revista Espírita de Allan Kardec, Animismo ou Espiritismo de Ernesto Bozano, Metapsíquica Humana, Metapsíquica Humana, de Ernesto Bozano, Obras Póstumas de Allan Kardec e de Cândido Xavier, né, por Espírito Emmanuel, Mediunidade em Sintonia. Tudo isso que eu passei para vocês foram tirados, né, desses livros, um resumo, né, para a gente ter essa aula dos fenômenos mediúnicos. E vai ser sempre questionável, qualquer coisa que nós fizermos, né? Não tem como. E se questionar é a mesma coisa da gente falar, a gente duvidar, a gente sempre duvida, fui eu que falei, fui eu que fiz. Enquanto houver essa dúvida, tá ótimo, tá? É importante tê-la, né? Nunca achar que somos nós, fomos nós que fizemos, né? E o que eu posso passar para vocês mais? Estudem a mediunidade. Nós temos o Centelha. Eu vou dizer para vocês uma coisa, que no Centelhas, bom, que eu passei pelo Lar da Família Cristã e outras pessoas que estudam em outros centros, nós não temos, muitos não têm o que Centelhas tem, né? No treinamento mediúnico é muito importante, porque você vai tirar suas dúvidas, você está ali disposto a aprender, né? Ninguém é forçado absolutamente a nada. Você vai aprender ali a se conectar, a se manter o equilíbrio, dar educação à tua mediunidade, né? Saber todos os motivos, o momento certo, né? As orações importantes, o estudo é importante, gente. A gente bate na tecla do estudo. Todos nós somos médios, nós temos essa mediunidade, essa ferramenta para que a gente possa aprimorarmos nosso espírito, né? E Deus nos deu isso para a gente ter mais contato com a espiritualidade, para nos ajudar, né? Para os irmãos também nos orientar e nos ajudar. E nós fazemos a nossa parte aqui, não é verdade? Então, por isso que o estudo é importante. A gente se dedicar mais, procurar obras, procurar palestras. Tem palestras maravilhosas da Mônica Medeiros que eu coloquei, né? Mediunidade nos tempos atuais, para vocês verificarem, a gente está colocando, porque vem mais instruções de pessoas que estudaram muito, né? Estudam muito, são médicas, são psicoterapeuta, estudaram muitas coisas e continuam estudando. Então, o que acontece? A gente tem mais informações, mais base, né? Do que acontece com a nossa mediunidade, o porquê de a gente passar dores, nervoso, isso aqui. Eles passam muita informação. Então, o que a gente tem que fazer? É trabalhar numa assistência, é trabalhar fazendo o evangelho, é trabalhar dando um passe, né? Então a gente tem todo um trabalho a fazer dentro do grupo espírita, de uma casa espírita, né? Então a gente tem todo esse alicerce para que a gente possa dar continuidade, né? Esse mecanismo, né? Essa ferramenta que Deus nos deu, tá certo? E que Jesus a usou com muita devoção, né? Nos auxiliando também através do Evangelho. Então temos tudo, temos o Evangelho, temos as questões do Livro dos Espíritos,
é maravilhoso também, né? Vou proclamar como estudo ano que vem também, para a gente perguntar e saber mais coisas que ali tem, né? Para a gente ter mais ferramenta, né? Para a gente nos aprimorarmos. Tudo isso a gente vai levar para o outro lado também, né? E a gente aqui vai ficando em equilíbrio, vai nos fortalecendo, vai abrindo esse véu, vai nos proporcionando muita coisa maravilhosa, tá certo? Então, eu desejo a vocês todos, né, que vocês depois tiram suas dúvidas, mandem para o grupo as dúvidas dessa terceira aula e que Deus abençoe a cada um de vocês com muita luz, com muita paz, com muito amor, tá bem? E até a próxima aula, a quarta aula, tá bem? Fiquem na paz de Deus, tá bom? Um abraço, beijo.